Pedro, se aproxime, por favor. E aí, tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo. Tudo certo. Tudo certo? Tudo O certo. Pedro tá apagando vários incêndios aí. Ele tá Cara, querendo acho sair que uns... vocês já perceberam. Sim, O meu tempo é um pouquinho... corrido. Tem sido um pouco complicado. Que legal. Mas é legal, né? Se a corrida é legal, o problema é ficar parado. Tava falando isso hoje. Tava comentando assim. Cara, pra tá difícil de ter uma ligação é porque o mercado tá bom. Ah, Porque se fica fácil e tempo demais pra ligar é porque tá horrível. uhum. Tá com Não. tudo sobrando, né? E aí, me conta um pouquinho de ti. De mim, na realidade, eu queria ouvir um pouquinho de ti também. Perfeito, estamos aqui pra falar um Tá. pouco. Não, porque na realidade é assim, ó. A gente tá desenvolvendo conteúdo e o foco é ser uma máquina de conteúdo, tá? E a gente botou como objetivo vender o que a gente acredita, né? Porque hoje a gente gera a nossa própria demanda com os nossos clientes. Cara, a gente tem cliente de 8, 9 anos. Então, tipo, a gente tem uma relação muito legal. Clientes que compraram com vocês por causa da nossa relação também. Então, tipo, vou dar um exemplo, o Alexandre comprou um brick, aí tinha relação com o Stodone, eu tinha relação com o Stodone, vendemos um mútuo, tô sempre em cima do Fernando também por essas questões. Então, a gente tem uma relação muito ampla com o nosso cliente. Só que, tipo assim, é até legal essa nossa conversa, por que eu queria ouvir um pouco de ti? Porque, na realidade, a gente conhece a história da TGD. Só que eu não sei a visão de futuro da TGD. E a visão de futuro é de vocês, né? Que estão assumindo agora. E aí eu queria ouvir um pouquinho de ti isso, na realidade. Super interessante o que tu tá me trazendo, até porque um pouco da tua visão é muito a nossa visão. O relacionamento parece ser um ponto principal da cultura da TGD. Sim. A gente não só no nosso reposicionamento estratégico traz como a proximidade o principal pilar, né? Então acho que como tu já fez alguns negócios com a gente, tu sabe o que é estar próximo do cliente. E a gente amplia o cliente não só em cliente, mas em parceiros corretores, estar próximos dos corretores, para vocês lembrarem sempre da gente, estar próximos dos nossos fornecedores, para sempre também se lembrar e continuar sendo parceiro, porque se a gente cresce, nossos fornecedores crescem com a gente, e cada vez mais próximo dos nossos próprios clientes. Porque querendo ou não, a gente não vende só um apartamento, a gente vende um tempo de espera com esse cliente. Então a gente acompanha todo o momento de vida deles, né? Então muito que as pessoas têm comentado hoje, qual que é a inovação que a TGD faz, qual que é o futuro da TGD. Quando a gente fala em inovação, todo mundo pensa em digital, né? Na digitalização, os processos tecnológicos. E eu falo que são os meios. Os meios eles se inovaram, né? E não tem como a gente sair muito longe disso, mas a grande inovação da TGD não está no meio. Está no nosso formato de atendimento. Então a gente tem essa mudança, esse clique que a gente vai dizer muito no formato de atendimento que a gente está. E aí eu posso te retornar com uma pergunta. Quando tu teve o cliente, tinha um relacionamento com o Luiz e entrou aqui na TGD, ele foi diferente ou não foi? Comparado com os outros. Sim, Quem sim, atendeu sim. normalmente vinha aqui, era ou o gerente, ou o próprio dono da empresa. O próprio pós também. Quem assinou o contrato, como que foi, quais são os problemas gerados. Porque a gente, querendo ou não, a gente escuta de problemas gerados pós-venda. Teve, não teve. Né? Eu acho que um grande case que a gente fala foi uma cliente que nos ligou e falou, não, comprei um imóvel de vocês, saí com 5 amigas que todas compraram. Todo mundo passou a noite toda falando mal do pós-venda, falando que está com problema assim, que o produto está assim, assim. E ela nos ligou no outro dia porque ela não tinha o que falar. Ela falou, não consegui me incluir na conversa porque não tinha o que falar. Não tinha reclamação. Eu saí com o cartão do dono, eu saí com o cartão do pós-venda, eu tinha contato com o corretor que me fez o negócio. Então, assim, eu tenho contato e possibilidade de sempre ligar, eu sempre sei o que está acontecendo. E quando eu não sei, eu pergunto, tem a resposta. Quando eu não sei, tem algum problema, tem alguém responsável, então eu sei quem está por trás. Vocês humanizaram o canal de vocês têm sempre alguém por trás. E é aí que a gente chega no clique, a gente sempre está próximo, né? E acho que está aí a grande diferença da inovação. A TGD ela manda um relatório mensal para o cliente do status da obra. Né? Sim. Assinado à mão. Sim. Assinado à mão? Todos eles são assinados pelo meu engenheiro ou engenheiro responsável. Legal.
Isso desde que a TGD começou. Cara, isso é muito legal. Legal. Então eu acho que se tu pergunta o que é o futuro da TGD, o futuro está mais próximo ainda. E Cliente isso tá no cada vez centro. mais, não só o cliente, é aí que está o É, o grande diferencial. A jornada do cliente, como todas as empresas hoje fazem, elas desenham a jornada do cliente e a gente também tem a nossa jornada do cliente bem desenhada. Só que a gente tem outras jornadas desenhadas que entram junto, que é a jornada do corretor. Ninguém nunca falou dessa jornada, e nenhuma incorporadora tu ouviu falar, qualquer jornada do corretor. Ou seja, o corretor entrou em contato contigo querendo mais informações, como o acompanhamento dele até o final do fechamento. Né? Como que tu vai trabalhar em conjunto e não como tu vai fazer ele trabalhar em conjunto. É um trabalho a partir de agora TGD e parceiro. E a mesma coisa, jornada do fornecedor. Como que é a jornada dele, que ele entrou na empresa e ele forneceu uma coisa, como que a gente vai pensar para manter esse fornecedor até o final. Sim. Então a gente fala muito não só da jornada do cliente, mas jornada de todo mundo que está à nossa volta. Né? E isso faz os clientes retornarem, isso faz a liquidez dos nossos produtos, isso faz se tornar um produto saudável 360. E aí que se torna mais interessante o negócio. A visão das pessoas são só em venda. E a nossa é como que é o back da TGD, como está as costas da TGD, né? Entendi. Então, isso que torna um grande diferencial nosso. Entendi. Cara, legal. E esse contato permanente nos ajuda a ver que produtos que a gente vai fazer próximo, entendeu? O que a pessoa está precisando. A gente se preocupa muito com por que a gente ganhou aquela concorrência. É ser ouvinte, né? Por que o cliente nos comprou, decidiu o nosso produto? Vencemos aonde? Né? E principalmente por que a gente perdeu. Se a gente perdeu, por que a gente perdeu? Isso tudo vai retroalimentar o próximo produto. Né? Entendi. E vai embora. A gente brinca muito com a ideia, não sei se você já ouviu falar em mercado B2B, né? Business to business, B2C, né? E hoje a gente fala o H2H, que é human to human. São humanos, a gente tem toda a equipe humana por trás para fazer projetos para pessoas, seres humanas. Hoje a palavra ser humano está mais em alta, mas também está sendo pouco ouvida. Né? Sabe que, tipo assim, eu trabalhei, eu já fui corretor, gerente, diretor de imobiliária, já cheguei a ter 40 corretores, já fui campeão de vendas. Só que chegou um momento de virada de chave que aqui em Porto Alegre eu não me via no mercado aqui também. E eu nunca gostei muito do processo que era gerido de vendas também. E eu fui entender e enxergar como o mercado era no momento que eu fui olhar o mercado a nível Brasil. Que aí tem Conecta Imob, aí tem ICXP que teve esse ano. Então eu comecei a pegar referências e exemplos de empresas que tinham um baita resultado, mas elas eram acolhedoras. Tipo, pegar um exemplo, a Souza Gomes de Juiz de Fora, não sei se tu já ouviu falar. Os caras são uma grande casa para o cliente. Os caras têm biblioteca, os caras são fruteira, eles fazem com que a comunidade se integre à imobiliária. E ao mesmo tempo eles acabam sendo referência. E, cara, tipo, eles comercializaram 180 milhões de reais em um ano, numa cidade que não é capital. E eu comecei a enxergar esse tipo de tendência, se eu não me engano, casa 53 do Maranhão também. Então, eu vi que aqui não existiam referências positivas do jeito que a gente queria trabalhar. E quando eu comentei também a questão do cliente no centro, a gente também faz um trabalho muito parecido, de proximidade. Porque o que acontece? A gente é muito ouvinte. A gente utiliza muito o trabalho, que eu sempre comento pro pessoal, de LTV. No mercado imobiliário não se ouve falar muito isso, porque no mercado muitas vezes ele olha que o cliente ele comprou uma vez, ele não vai fazer mais negócio contigo. Daqui 5 anos, daqui 10 anos. Só que no momento que tu instiga do cliente a possibilidade de fazer diversos negócios, acaba se gerando oportunidades de negócio. Aí eu vou te dar um exemplo, tá? A gente tem eu sou imobiliária, mas eu não agencio imóveis para me vender. Eu agencio para o mercado vender. Para que eu ajude o cliente a fechar negócio, a vender, e ele saiba que a gestão da venda está na minha mão. E ao mesmo tempo eu ajudo o corretor fazendo atendimento como se fosse uma gestão de construtora. Ao mesmo tempo eu consigo gerar negócios com esses corretores, trazendo oportunidades de negócio. Tipo, terreno, retrofit, essas coisas
que geram oportunidades para os meus clientes ou para parceiros meus construtores também. Então, a gente sempre tenta olhar o mercado de uma forma bem ampla também, não centrando só em venda, mas sim em gerar uma comunidade. Eu acredito que o mercado, ele é um mercado de compartilhamento, ele é um mercado de comunidade, que eu estava comentando agora há pouco. As pessoas, elas têm muito medo de falar o que elas fazem, só que não necessariamente o que eu te falar tu vai fazer exatamente do jeito que eu penso, mas eu posso agregar para ti. E eu preciso ser interessante para conversar com pessoas interessantes. Isso que faz a diferença de uma pessoa para outra, né? Eu acho que hoje a gente fala muito mais da inteligência emocional, que são as experiências de vida, do que a intelectual, né? Que é o que foi aprendido, né? Então, assim, a gente consegue diferenciar muito isso. Eu acho que quando tu fala muito em ser ouvinte, e a ideia, eu acho que da TGD é tentar trazer um conceito para dentro do que tu tem de propósito, né? Então, assim, ele sai muito do tipo assim, vou vender. Ele sai muito assim, qual que é a história que eu quero contar? E qual que é essa história que tu quer trazer para o cliente? Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seus problemas, e isso é gerado, a comunicação cada vez está mais forte, a comunicação cada vez está mais tudo, o mundo mais globalizado, comunicação está em todas as partes, placas de esquina, internet, celular, né? Tu tem um mundo de conteúdo muito grande e um mundo de interpretação muito grande, né? Agora entender o seguinte, o que esse produto, lidar com cada produto como se fosse uma história, que nem a TGD, ela se criou com uma história de uma familiar, uma história de construir e sair da palavra de apartamento e para uma palavra de lar, quando traz um significado porque o cara está querendo procurar ou comprando, ou quando traz um significado para o corretor do que por que ele está naquele momento com o cliente, do que ele tem vontade de fazer quando tu sai para um outro patamar, para um lúdico, né? Tu consegue entregar muito mais do que aquilo que tu se propõe, que é uma venda, né? Então é isso que a gente tem buscado aos poucos, buscado aí com o futuro da TGD ainda para esse ano, que vai vir com 3 produtos, é que qual é essa história que a gente tem para contar, né? Qual é esse significado que tem cada apartamento, cada negócio para nós. Entendi. Né? E qual o significado que esse comprador está procurando, né? A gente estava conversando um pouco sobre o significado, a gente está prestes a um lançamento de um produto de 3 dormitórios. Depois de muito tempo a gente volta a lançar um tipo de produto assim. E aí a gente estava pensando o seguinte, qual que é a dor do cliente que procura um produto desse? Bom, a família aumentou, né? Qual a história que eu vou contar? Como que a gente vai pensar nisso para trazer um significado para essa pessoa do que está procurando? Que é a mesma história que tu me contou dos avatares do Travessa Carmen, do Quintal Moinhos, que vocês identificaram essas dores, por isso que vocês contaram a história, entendi. A história do compartilhar, a gente acha super legal a história do compartilhar, né? Compartilhar era a palavra do momento, porém tem algum momento que tu possa ter algo ser chamado de seu. Sim. E a gente, através de uma pesquisa, até foi legal, que a gente descobriu que as mesas do Outback, as compartilhadas, são as últimas a serem ocupadas, as pessoas não queriam. Então, assim, tu pode ter um apartamento para compartilhar, mas tu pode ter um apartamento para chamar de seu ao mesmo tempo, né? E a gente falava o compartilhar é o bairro. Então, assim, tu pode ter tua adega num apartamento de 29 metros quadrados, pode, tua adegazinha, tu gosta de vinho, vai ter sua limitação, mas tu quer expandir, que é um modo expandido do quintal, tu tem o Vinhos do Mundo, que é 2 quadras, né? Então, qual que é essa história que a gente quer contar para essa pessoa que está procurando, para essa pessoa que vem aqui hoje e quer escutar e quer se identificar com isso, né? E quando a gente chega no final, aí vai executar uma venda, vai assinar os contratos, né? A gente tem mais todo esse tempo de obra para acompanhar essa vida dessa pessoa e as mudanças. Então, estar em casa, tu falou a palavra casa não tem mais do que significado, né? Ela é muito, muito grande, ela é muito forte, né? Tu sai de algo qualquer, o lar mais forte ainda. Então, a gente, é muito longo o processo. Sim, né? E é uma maratona. Fazer, e quando faz sentido mesmo para a pessoa, fica tudo mais tranquilo, tudo mais legal, todo mundo mais próximo. E a gente vira uma grande família, né? Porque a gente está acompanhando a pessoa o ano. Um ano pode mudar muita coisa, a pessoa pode ter um filho, a pessoa não pode ter, a pessoa pode mudar de país, a pessoa pode ter uma proposta, e a gente acompanha todas essas conquistas dos nossos clientes juntos, né? E tem uma história muito legal que a gente tem aqui de uma outra cliente que saiu e estava com medo da compra, e aí o Renato, um dos nossos presidentes, sentou na mesa e ela falou, eu tô com medo de comprar porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã.
Eu não sei se eu vou conseguir pagar um apartamento. E ele falou que, assim, pega meu cartão, sai com meu cartão e eu quero te escutar todos os passos da tua vida. Quero saber os momentos que vão ser bons, os momentos que vão ser ruins, os momentos que vão apertar, eu vou ter que escutar e a gente vai tentar se planejar para não ficar mais apertado e eu vou te acompanhar todos os momentos, até tu terminar a compra do imóvel. E ela, no dia que ela recebeu o imóvel, ela chorou. Ela falou que ela não acreditava, que a gente acreditou que ela ia comprar. Né? Então eu acho que isso traz muita essência da TGD e hoje até outra conversa assim, as pessoas falando, a gente tenta falar minhas raízes e o futuro. Cara, a TGD não é as raízes e o futuro, a TGD ela é a essência, ela é o que é. A gente pensa que o futuro é expandir o que a gente é melhor, é potencializar o que a gente é bom e não pensar no que realmente a gente tem a melhorar, né? Então assim, o que tem a melhorar muita gente vai ajudar, mas a gente tem que potencializar o que a gente já faz muito bem. Né? Que é isso, escutar as pessoas, trazer significado para a compra, né? E manter o nosso ritmo. Sim, entendi. Cara, muito massa, muito massa. É bem legal. Não sei se isso faz um sentido para ti. Cara, faz total. Eu vi que tu começou num assunto assim, que era o que tu pensava, e eu falei, pô, o cara pensa muito parecido com a gente. É que tipo assim, ó. A forma como a gente se relaciona com o nosso cliente é muito de proximidade também. A gente comercializou um imóvel para uma cliente, a gente acompanhou tudo quando ela recebeu as chaves, mobiliou, a gente foi tomar um café da tarde com ela, sabe? Então a gente tem essa relação. O processo que a gente vem montando para a empresa, a gente começou do formato inverso, reformulou no formato inverso, que é o que? A gente está focando mais na parte de conteúdo. Os clientes que hoje a gente tem, eles também nos mantêm num ritmo nosso também. Eu não quero ter corretores com aquela insistência de precisar vender. Hoje toda a minha equipe também é uma equipe de contratados, né, Bruno? Todo mundo tem uma segurança para isso e aí entra essa parte de o melhor para o cliente. A gente colocar, quando eu digo também a questão do cliente no centro, a gente entende que todos os nossos parceiros, desde cliente, corretor, construtor, vendedor, eles são nossos clientes. Então existe essa forma de produzir de forma com qualidade. E todos os negócios que a gente fez e todos os resultados que a gente já teve, e a gente é muito franco com os nossos clientes também. Tu contou essa história da cliente. Tem uma história muito parecida também. A gente atendeu uma cliente, a gente não se importa com essa questão de parceria, a gente identificou que o imóvel para ela e ela tá fechado. Ela me ligou um dia depois e falou, Rafael, tenho que te contar uma coisa. Eu fui visitar um outro imóvel com outro corretor em outra região e eu acho que eu gostei dele. E o corretor do meu lado. Não, o corretor do lado gelou. E eu. Tá, Márcia, me conta um pouco mais. É isso. Eu falei, eu não te mostrei nessa região, porque tu queria na região do Menino Deus, não no Santana. Tem uma vista legal. Dentro dos valores que tu me passou, o Menino Deus, aquele produto era o mais interessante dentro do que a gente viu. Não conheço esse outro. Mas se tu acredita e tu tá convencida que ali, a região do Santana e aquele apartamento é o melhor para ti, tudo bem. Eu quero a tua felicidade. E na realidade eu não sei. Eu tô na dúvida. Aí eu falei para ela, olha, aqui foi tudo o que tu me passou. Todos os pontos. Tu queria um apartamento com mais espaço, tu queria uma região na região do Menino Deus, tu queria poder fazer tuas coisas, ter um outro quarto e tudo mais. O outro eu não sei te dizer, porque eu não conheço. Mas dentro das opções que tu me passou, eu posso te dizer o seguinte, tu pode contar comigo para o que tu quiser. Aí ela chegou e falou assim, eu só queria ouvir isso, não tá fechado contigo, Rafael, vou seguir nesse parte. Porque assim, ó, a gente aprendeu... Tu acabou fechando o negócio? Fechando o negócio. Deixa eu te perguntar, tu viu onde tu deu o pulo do gato aí? Tu viu a escolha, tudo bem, tu tinha ali uma concorrência, né? Uhum. Concorrências existem, eu tenho um monte de concorrente, muita gente boa cada vez mais no mercado, a gente não tem nem o que falar, mas tu percebeu aonde foi que tu conseguiu pegar a cliente?
Tu teve aquela história que a gente começou aqui conversando sobre ser ouvinte, né? Tu foi ouvinte, né? Tem uma frase que tu falou aí que eu gosto muito, que é me conta mais, né? E o que o conta mais eu trouxe ela? É o que eu falo sempre pra minha equipe, todo mundo da equipe pode dizer, só compra quem colabora. O que tu trouxe? Tu trouxe ela para colaborar e montar a vontade dela. Agora tu pensa em eu, como incorporadora, trazer isso para os meus corretores parceiros, que trazem assim e falam assim, cara, tô com esse produto, o que tu acha? Colabora. O que ele fez? Acabou de comprar minha ideia. Ele conseguiu colaborar, ele conseguiu trabalhar com a gente, entendeu? Tô com um tal cliente, cara, me conta um pouco mais. O que tu tá imaginando? O cliente tá procurando assim, a gente escutou a história do cliente em conjunto. Olha essa possibilidade, o que tu acha? Cara, tu tá colaborando, ela gosta disso, mas quer uma montagem diferente? Vou trazer minha equipe de arquiteto para pensar algo diferente pro teu cliente. Ele gosta disso, ele tá procurando um armário para botar os cristais dele. Bom, já tem uma história para contar aí, uma história. Então assim, quando tu perguntou, me conta um pouco mais, a frase me conta um pouco mais, a gente pode colocar em diversas situações, mas aí no caso tu trouxe ela para colaborar, colaborou, comprou. Então tu trouxe ela para colaborar, não sei se tu já tinha pensado por esse lado. Sim. Só compra quem colabora. Sim. E é o que eu tenho a percepção a parte do ouvinte. O mercado ele está muito acostumado a vender, a querer vender. E no momento que tu quer vender, tu te cega. E aí tu esquece de todas as possibilidades ou esquece todas as alternativas que o teu cliente te deu. Diversas vezes que o cliente falou para mim, eu não vou comprar. Tudo bem. Não tem problema. Se não foi o momento agora, o nosso objetivo aqui é te acompanhar. É montar tua carteira de patrimônio, é montar tua carteira de investimento, é te ajudar, te auxiliar. Tipo, agora, recentemente, eu tô com um cliente que ele tá indeciso entre o SIM e o da cola. Se eu não me engano, é o Faria Santos. Rafael da Cola é um cara sensacional. O time da Cola é um time sensacional. A infraestrutura, o padrão construtivo eu não tenho o que te falar. O SIM, que é o produto que eu estou te trazendo, é o produto que daqui um pouco, no olhar que tu me passou, é o que tem a quadra de tênis, é a região do Menino Deus, é a sacada. Esses dois produtos realmente tu tem que colocar na balança. Mas sempre dentro do que tu me falou, um dos pontos muito interessantes, que era o que te chamava a atenção, é a quadra de tênis. Então eu não faço questão de botar para baixo o produto do que ele está analisando e coloca em pé de igualdade. Tu tem que trazer ele perguntando o que tu tá pensando, né? E trazer ele para colaborar junto, porque a busca dele e no final quem vai morar é ele. Só que no nosso papo a gente fica pensando muito sempre no cliente. Agora pensa em expandir isso para todos os pontos dentro de uma organização que é um ser vivo. Eu falar assim nesse formato com o meu fornecedor, falar assim com o meu parceiro corretor, né? Falar assim com meus clientes que já compraram e a gente conseguir compartilhar isso tudo. Cara, tem tudo para decolar. E é o feedback que a gente tem tido do dia a dia, né? A gente tem essa dificuldade, como todas as empresas. O momento que a gente vive é um momento difícil com muita oportunidade e possibilidade. Né? Agora a gente tem que parar e trazer essa opção para as pessoas escolherem e a gente poder guiar. Contar a história de vocês. Contar a história, né? Contar a história. Tudo começou com a mão, tudo começa com o artesanal. E na realidade entra nessa questão de novo. Todo mundo conhece a história, mas não vê, não entende a visão de futuro de vocês. Eu acredito que no momento que tu enxerga a visão de futuro da empresa de vocês, eles começam a confiar mais e entender mais a mentalidade de vocês. E realmente essa mentalidade, eu converso com muitos construtores, tá? Muitos parceiros, eu não ouvi. Eu sei de construtores que o objetivo deles é estilo o Ideias Arvos, criar projetos icônicos na cidade. Pronto, é isso. Eu sei que eu conheço construtores que o objetivo deles é produção, construir, e não está errado, é o objetivo deles, mas eu nunca tinha ouvido
uma construtora querer contar história. A mais próxima disso que eu ouvi foi a Meld, que lançou agora por último, que eles querem ser um agente de transformação. Mas, assim, quando eu venho e percebo a questão de ser um agente de transformação, eu não enxergo ser um agente de transformação para o corretor. Eu não enxergo. Por quê? Eu acho que tudo isso são propósitos, né? Eu acho que assim, a gente traz a parte intelectual um pouco e vai pensar um pouco no conceito. Sobre encontrar o oceano azul, a gente já ouviu falar em formas de estratégia, mas uma coisa, além da gente entrar numa parte bem técnica, é tentar entrar numa parte muito do que realmente o mercado tem proposto. E eu acho que o mercado tem espaço para todos. E eu acho que todos, cada um dos seus propósitos, estão tentando atingir. Tem o cara que quer tornar o prédio icônico, tem o cara que quer... A TGD vem com essa ideia de tentar contar história, com essa pegada mais humanizada. Isso veio de ti? Eu acho que isso vem num conjunto de já pessoas. Já vem a história, aqui, mas vocês hoje organizaram isso. Eu acho assim, a gente passou por um período de replanejamento estratégico para pensar exatamente o que ia ser da TGD nos próximos anos, né? E de pensar, eu acho que todo mundo tem seus objetivos, acho que no final tem que chegar numa parte, e sim, tem que refletir a venda. Muita gente pensa a venda em primeiro lugar, tem gente que pensa em montar um conceito e mostrar o propósito que isso retorna em vendas. A gente já escutou em diversas coisas, né? E eu sempre brinco, o lago é igual para todo mundo, é o mesmo lago, tá todo mundo com o seu caniço, talvez uma caniço é com uma linha, o outro é com outra, e isso são os conceitos e o que tá cada um com seus propósitos, né? Mas quando vem da cultura da empresa, quando vem do que a empresa pensa e quando todo mundo começa a pensar em conjunto, em tentar entender qual a história que tem que contar, começar a entender as dores que os nossos clientes, corretores, parceiros em geral estão vivendo, quando a gente começa a escutar tudo isso e fazer sentido para todas as áreas e a gente consegue se conectar, a gente começa a ver que o trabalho fica muito mais gostoso de se fazer. Sim, né? bastante. Então não partiu de um, de outro. A gente aqui é muito unido, é muito um conjunto de pessoas. Né? E eu acho que a TGD ela tem suas diretrizes, vai ter como uma empresa a hierarquia, mas tá todo mundo junto. Hoje, quando todo mundo sai para sentar e conversar, a gente consegue ter orgulho das histórias que a gente contou, orgulho dos clientes que a gente atingiu, orgulho do que a gente fez, dos produtos que já colocou. Para nós, o empreendimento ele tem um risco muito grande. Não é qualquer produto. Imagina, estou proposto ali a vender um imóvel na planta, que quando tu vai escutar a história do maluco que criou a venda na planta, é um maluco, porque o cara compra aqui uma promessa, e a gente acompanha essa pessoa nos dias. Tem os seus problemas, tem, a TGD tem seus problemas, tem, mas tá todo mundo junto, ele escuta o nosso e a gente escuta o deles e a gente monta junto. Então é legal tu sentar com a tua equipe e a gente compartilhar tudo que a gente vive. Cada caso, cada cliente, cada corretor que entra aqui com seus problemas, a gente escuta, a gente tenta montar um negócio, levantar, traz o cliente, escuta o cliente aqui em mesa. Hoje mesmo a gente trouxe um cliente aqui, escutou a história dele, é super legal a troca. O cara já saiu aqui e me convidou já para almoçar, ele é do interior, para almoçar na próxima viagem que eu fui. E eu contar que eu tenho na minha família uma pessoa que vai pra serra também e atende na serra, a gente já se conecta. Cara, tudo fica mais gostoso. É legal compartilhar contigo a história que nem escutar as tuas. Super legal ver que a cliente estava na dúvida e tu tentou escutar ela e trazer ela para colaborar junto contigo e vocês em conjunto encontraram uma solução. Cara, isso tudo fica mais legal. Né? Então eu acho que assim, a TGD dela se propõe trazer cada produto com uma história que entenda essas dores, né? Que tenta trazer, vamos lá, para um lúdico cada coisa. Ao mesmo tempo a gente vem se propõe em contar a nossa história, mas depois em crescer, e crescer depende de muitas coisas, depende de questões financeiras e ter parcerias. Então a gente vem trazer parcerias para aumentar o nosso land bank, nossa quantidade de terrenos, e poder aumentar e construir essa história e ter um futuro. Né? A TGD, a gente sentou porque a TGD tinha que ter um futuro, a gente tinha muita coisa construída já. E tu acha que, assim, tu acha que é possível contar todas as histórias, contar o contexto como um todo? Porque, como tu comentou,
digamos, hoje vocês sentam com o cliente, vocês conseguem falar com eles sobre tudo com a empresa e vocês conseguiriam compartilhar todo esse tipo de informação para o mercado, porque o vídeo que eu ia mostrar pro Fernando é um vídeo que, assim, que eu tinha visto do Yezer, que ele mostrava uma sátira dos Três Coringas, tá? O primeiro é aquele que agora eu me esqueci o nome do ator que faleceu, que ele era irônico, que ele era o cara anti-justiça e tudo mais, que ele foi marcado porque a justiça venceu o mal, né? O segundo era do Esquadrão Suicida, onde ele passou esquecido, né? É como se fosse um material, um conteúdo que passou despercebido, né? E o último, que foi o que o Fênix ganhou o Oscar, ele utilizou da sátira do seguinte, que mesmo ele sendo um vilão, a gente torceu pela felicidade dele. E aí ele conta que se as pessoas boas não contarem suas histórias, os vilões vão. Aí quando eu te digo de contar a história, eu digo de contar tudo, eu digo assim, tu diz do fornecedor, mas tu diz que existem investidores que são permutantes que compram bem, entendeu? Isso eu vou dizer sim, minha percepção de todos os negócios que eu fiz, realmente o do permutante, da cota de permuta, a de vocês foi a mais transparente. Porque é complicado, eu tô num negócio agora, não digo de qual construtora é, até por respeito, mas que eu tô num momento de contrato que não dá para entender qual é o final dele pro meu cliente. Que ele tá a ponto de recuar, entendeu? E eu não consegui organizar isso junto ao incorporador, sabe? E entra nesse ponto que eu acabei de comentar. Vocês foram muito claros. Por isso que o cliente comprou e tudo mais, e se houver outra oportunidade, ele vai vir, né? Vocês dizem a questão do comprador, a questão do corretor. É possível contar todas essas histórias? O que tu me diz? É uma pergunta super difícil, eu acho. Porque contar todas as histórias, na verdade. A TGD, ela foi feita de histórias. Uhum. A vida de uma pessoa foi feita de histórias. Eu digo assim, histórias pode até usar experiências, né? Colocar num dia e contar todas... Não digo... Não, de novo... A gente tem diversos exemplos de histórias que marcam, e é isso que eu acho que é interessante. Pra ti, tu me deu 2 exemplos de 2 histórias que foram marcantes pra ti. Eu tenho algumas que são marcantes pra mim, o Fernando vai ter algumas, a Mari outra, e cada um tem suas histórias marcantes. Né? Não, tem algumas que pra mim eu lembro mais, tem outras que pro Arthur eu lembro mais, pra Márcia eu lembro mais. Tu fala assim de permutante, cara. Esses dias eu recebi uma ligação de um permutante que é parceiro, ele começou a permutar unidade com a gente e ele contou a história dele, que foi no Vila Florata, ele gostou e ganhou dinheiro, ele comprou e dobrou, e aí com o dobro ele comprou outra, e aí ele comprou outra, agora ele já tá na quarta, é um cara que começou devagar, e eu virei um cliente dele também, porque ele tem uma empresa de bicicleta, e um dia eu fui lá, e aí eu falei, cara, eu tô procurando assim, mandei mensagem, esses dias ele me ligou, perguntou como que eu tava, me perguntou como estavam os negócios dele. Quando eu conto a história, são experiências nossas vividas que somam o que a TGD é hoje, entendeu? Sim. E isso que torna ela ser o que é. A única diferença é que a gente conseguiu encontrar um meio de nos demonstrar isso. E não é fácil. Como tu demonstra a história, como tu demonstra a transparência. Provavelmente quando tu veio aqui com o Luiz, tu deve ter sentado junto com o Renato, que é o diretor. Então, assim, como tu demonstra essa transparência, é muito difícil hoje no mercado que a gente chama marqueteiro, publicitário, é demonstrar as qualidades da empresa, né? E nesse caso, no boca a boca, é tu contando isso pra mim. Isso pra mim é uma nova história, olha que legal. Tipo, sentei aqui e foi transparente, né? É uma qualidade de quem é correto e quer contar uma história pra isso, quis escutar, quis sentar com o cliente, a gente escutou o cliente, quis entender o momento, sabia, e explicar, e mostrar pra ele, olha, cara, investidor funciona assim, esse momento é assim, 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 os riscos são esse. Porque assim, eu ter um investidor aqui que comprou e ficou em dúvida é muito ruim para nós. Ele é uma história de vida, é um acompanhamento que a gente vai ter durante um tempo que vai ser muito mais pesado do que seria um cara que entendeu
todas as metodologias, como vai funcionar, né? Então fica muito mais também agradável quando tu tá transparente, né? Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, que assim, ó, isso é uma das coisas que eu sempre falo aqui, que eu gosto muito de perceber um cliente que é muito afim do produto, e quando isso acontece eu faço de tudo para esse cara fechar, eu facilito tudo que dá, porque esse cara, ele é uníssono com o empreendimento e eu sei que ele vai viver feliz ali dentro, é o que ele queria. E tem muito a ver com isso que tu falaste. Esses dois casos que tu colocou, na realidade, tu fez um briefing, entendeu bem a necessidade dele, em momentos que ele estava empolgado com alguma coisa, tu trouxe ele de volta para a realidade, mas só um pouquinho. Tu me disseste isso aqui. Dentro disso aqui, o que tu tá me trazendo é fora disso aqui. E aí, foi aquele momento que o cliente, não, realmente, ó, Santana não é menino Deus, né? E aí tu trouxeste ele de volta para a realidade que ele te deu. Ó, o meu desejo é assim, assim, assado. Aqui, o objetivo não é pegar e forçar um cliente redondo dentro de um buraco quadrado. Não vai dar certo. Não. A ideia é identificar, e através do corretor, que é aí que entra o storytelling que o Pedro está falando, esse produto é assim. E ele foi concebido baseado num apanhado de clientes que desejavam determinado perfil. E aí cabe ao corretor trazer o cliente dentro desse perfil. E aí vai ser uma maravilha, porque ele vai se sentir super bem com aquele produto, né? Claro que a gente tem produtos diferentes para histórias diferentes. Né? Então, mas é esse o papel importante do intermediador, que é aquele cara que escutou aquele cliente. Não, eu tenho. Para isso que tu tá me dizendo. Acho que isso que o Fernando tá falando é o que a gente hoje tem treinado e a gente brinca muito. Se quiser entrar um pouco mais em estratégia e sim sair um pouco assim de propósito. O propósito é o que a gente busca, né? E a estratégia é o que as ferramentas que a gente utiliza para isso. A gente tenta se posicionar muito a TGD, porque a gente não é vendedor, né? Quem vende são os nossos parceiros corretores, sendo que toda a nossa ideia é voltada para os corretores. Eu acho que uma coisa legal que tu falou é em compartilhar, né? Compartilhar as histórias. Hoje Mas tu não acredita que os corretores eles são pouco ouvintes? Não, eu acho que tem muito ouvinte. Eles têm poucas oportunidades. Sim. Eu acho que Sim. de serem escutados e de escutar. Sim, eles na realidade eles são domesticados a não ouvir. Muitas vezes eu acredito também. Acho que tem assim, um mercado cada vez mais tem tido muita gente boa. Muita gente legal. Eu ainda mais na posição hoje, conversando com a equipe, com o Cleiton, com a Mari, com a Rejane, com o Fernando, que é o que eu ia falar. Hoje a gente está se posicionando em muito ter uma equipe de externas, cada vez maior, uma equipe que eu não vou nem chamar de externa, uma equipe de contadores de histórias, né? Que eles estão ali para poder passar um pouco desse conceito da TGD, do propósito, da história, entender mais, cada vez mais, que eu digo, né, a jornada do cliente é a jornada do corretor de imóveis, né? Entender, assim, o corretor veio com o cliente, como a gente ajuda, porque a gente não está falando de um, são dois, às vezes são quatro, são uma família, né? E como se posicionar isso, né? E, cara, isso tem se tornado no nosso dia a dia. A gente senta em salas aqui para se compartilhar e entender exatamente das dificuldades que estão tendo no mercado. E eu acho que todo mundo tem ficado muito feliz com tudo isso, com o trabalho que está sendo realizado. Tem trabalho aí, a gente senta para entender um pouco mais de TBI, a gente trouxe um trabalho para entender mais de FGTS. E eu acho que a parte que tu falou, compartilhar histórias, eu acho que não é nem histórias, é a parte estratégica. A gente lançou o app da TGD, onde tem ali a universidade da TGD. Ali a gente compartilhou nos últimos tempos um documento onde a gente ensina boas conversas no WhatsApp. Cara, o WhatsApp tem sido a ferramenta, olha que legal, é a ferramenta que a gente mais tem vendido. Tá? Quando entra, a gente tem percebido. Por que a gente vai guardar só para nós? Por que a gente não compartilha e traz o nosso parceiro mais próximo para entender? Sim. E agora, essa semana, a gente teve uma reunião para falar de FGTS, de financiamento imobiliário. Já gerou um documento que já vai ser compartilhado lá com os nossos parceiros. Então, essa é a parte legal de compartilhar. Quando fala assim, você compartilha todas as histórias, eu acho que todas as histórias não tem, porque são 42 anos que a gente vai fazer de histórias vividas, mas de estratégias a gente tem compartilhado, porque assim, como tá abrindo as ideias da TGD,
De novo, os nossos objetivos aí é ter mais pessoas próximas. E se eu não abrir para você, se eu não trazer a pessoa junto, se a gente não quiser escutar um pouco a história, se não tiver gente querendo aprender, a gente aprender e montar, só colabora quem compra, cara, a gente não ia sair do chão. A TGD tem muita coisa legal para trazer, muita história nova para trazer. Sim. Então, assim, se a gente não compartilhasse de tudo disso não ia ser legal. Então, de novo, nossa inovação no nosso formato de atendimento. Sim. Né? Digital, todo mundo vai utilizar os conteúdos, todo mundo vai utilizar as plataformas, todo mundo vai utilizar o Instagram, o Facebook. Isso são os meios. Mas se tu não tem aí que tá uma história legal para trazer, se não tem um formato, algo diferenciado, que nem um e-book de boas maneiras de conversa, que a gente viu muita gente aí perguntando, oi, tudo bem, quanto custa? E o cara colocando, custa 650, em vez de falar, olá, tudo bem, Mariana, já tem um ponto de conexão. Esse apartamento é super concorrido, tu trouxe uma escassez para a resposta. Esse apartamento custa só 650, tu mostra que é possível chegar no valor. E utilizar algumas técnicas disso, a gente poder compartilhar com o mercado, cara, nada que a gente está fazendo hoje faz sentido. Né? E, de novo, a gente é uma incorporadora, quem são os grandes vendedores, quem é o protagonista de toda essa grande história aí é o mercado de corretores, é o mercado imobiliário hoje de Porto Alegre, são vocês. Então, por isso que essa minha equipe está pronta para acompanhar do início da jornada até o final. E depois a gente acompanha o cliente até o recebimento, né? Então, quem são os protagonistas são vocês. A gente só é um grande palco. E o que tu falaste, quando ser canalizado para determinado produto, é o cara que realmente não é o corretor, entendeu? Porque o corretor, ele começa ouvindo a necessidade e ele pode, de fato, ter um oceano azul se ele realmente buscar o produto que tem a ver com aquele cliente e não forçar a barra no produto da moda, da vez. Mas aí entra o meio. Vocês fizeram um baita documento. Esse meio, pelo profissional, muitas vezes ele não vai ser usado. Pode ser. Entra um exemplo, tipo assim, vou pegar um exemplo, a própria Loft. A Loft criou um Instagram, um YouTube direcionado para boas práticas também, onde ele trouxe Ricardo Martins Brokers, trouxe Lessa, trouxe várias coisas. E virou um canal de compartilhamento de informação. O Adib da Admed faz muito isso. Ele criou um Instagram privado para a empresa dele, para todo dia de manhã dar um bom dia e falar para o pessoal qual que é o objetivo da empresa. Perfeito. E são empresas com um ótimo propósito, propósitos inspiradores, com estratégias por trás que fazem sentido para essa empresa, entendeu? E, de novo, tu falou assim, mas tu criou um e-book, como tu faz para comunicar o e-book? Tu pode ter certeza que esse e-book chegou nas pessoas que a gente queria. A gente tem nossas plataformas, a gente tem nossos parceiros próximos, a gente tem nossa equipe que demonstra, a gente tem nossas palestras que a gente dá nas imobiliárias, que a gente mostra. Mas entra muito no sentido assim, ó, aí eu posso te dizer pelo meu trabalho que eu faço de gestão também. Vou dar um exemplo para ti, tá? Quando a gente fala dessa questão, realmente existe, o que tu me falou é fato, existem muitos profissionais bons. E esses muitos profissionais bons, muitas vezes eles não estão nas imobiliárias. Ou os parceiros, ou eles são parceiros perdidos. Exatamente. Aí vem o poder do imã de atração, que é o que eu comentei. Hoje eu tava falando assim, o melhor pão de queijo é do Obruda. O que o Fernando fez? Instagram. Não, segue o Instagram aqui, cara. O melhor para mediana é o Royce. Mas isso que tu tá falando que é o que eu tô querendo te dizer assim. O cara criou um canal para atingir um objetivo, é o emissor e o receptor, tá? Nem sempre tu precisa criar um canal para atingir. Olha o que tu fez. Tu gostou de um pão de queijo, que é um produto, entendeu? Tu teve um bom atendimento, uma satisfação. Provavelmente o momento que tu comeu pela primeira vez ou outras vezes sempre foi um momento de descanso, que tu relaxou. Ou daqui a pouco tu recebeu a ligação que o cliente topou a proposta e executou e tu fechou e tu tava comendo pão de queijo, tu lembrou que ele estava bom. E aí, o que tu falou pro Fernando? Cara, o melhor pão de queijo passou a ser um embaixador. Tu começou a passar o boca a boca. E o boca a boca é um formato, é uma estratégia que a gente tem para poder falar. E tem empresas que não têm um grande porte, que começam mais devagar,
Mas, de novo, aí que está o grande diferencial. Sempre que entra um corretor na TGD, a gente tem documentado quem é o corretor, a gente tem documentado o nome dele, tem documentado que a gente, quais eram as dores, ou qual é essa história que ele veio nos contar, né? E a nossa troca de ideias. Então, a gente tem tudo isso documentado, a gente quer entender, cara, se ele foi bem atendido, se ele não foi. Depois, do outro dia, a gente liga para ele perguntando, e aí, como tu tá? A gente tem todo um formato que torna a experiência, e aí vai falar qual que é a história que a gente contar, esse storytelling, essa experiência inteira, muito mais agradável. E aí tá um diferencial. E esse cara quer receber o material. Cara, a gente compartilhou o material, vieram 5 pessoas na hora, 5 corretores, não só de imobiliárias, de autônomos, que falaram muito legal o que vocês estão construindo. Cara, 5 para mim, 5 feedbacks que foram positivos desse, já valem muita coisa. Entendeu? A gente quer ampliar cada vez mais, queremos. Alcance. Não, a gente está no início do nosso trabalho, a gente quer um alcance, todo mundo deseja um alcance. Mas para mim, eu saber valorizar o que eu atinjo todo dia, mostra para nós que a gente está no caminho certo e todo mundo fica feliz. Entendi. Cara, se eu tive 5 pessoas, não foram 5, o número que eu tenho hoje são de 1000 downloads do material, né? Mas eu te falando naquele primeiro momento, em menos de 5 minutos, 5 terem mandado, agradecendo e gostando, acompanhando o conteúdo que não é o primeiro, cara, valeu. E se ele é aquele cara que parou pra elogiar, é aquilo que a gente estava falando antes. Ele gostou tanto que chegou a se manifestar. Eu brinco muito assim, o marketing, ele cada vez mais tem evoluído e evolui numa velocidade que a gente não consegue nem mensurar. Porque para mim tecnologia é a coisa que é mais exponencial, mas o marketing tem evoluído muito. E hoje eu falo o seguinte, é a história que eu sempre falo, tu tem uma Ferrari, eu não tenho uma Ferrari, né? Mas a Ferrari é boa pra caramba. Aí tu vai chegar, Pedro, mas por que tu tá falando que a Ferrari é boa pra caramba se tu não tem? Tu viu o nível do marketing da Ferrari? Cara, eu não precisei ter um produto para defender ele. E esse é o nível que a gente tá chegando. O cara talvez nunca fez nenhum negócio comigo, mas ele defendeu a minha empresa. Ele falou que a TGD tá criando um material legal. Tem gente que nem tu que fez um bom negócio que tá defendendo a TGD. Pô, a TGD foi bem transparente. Cara, esse é o nível máximo que eu posso atingir como diretor de marketing da TGD. Escutar vocês defendendo a minha empresa no final, ou o cliente bem, que comprou bem, que recebeu o apartamento que foi prometido, que está exatamente igual à imagem, que tem os acabamentos que ele viu, que a gente se propôs, está lá no final, no tempo ideal, que sempre a gente se prometeu a fazer, e ele chega no final e depois recompra, o investidor que recompra, cara, o ápice do marketing. O marketing não é só o momento de venda. O momento de venda é um dos resultados que a gente tem. Mas para mim o ápice é o cara que está me defendendo. E ainda mais tem alguém me defendendo sem fazer negócio comigo. Que enxerga exatamente o que a gente está falando. A essência e a cultura que a gente tem para transmitir. Né? Então isso para mim é a coisa que a gente pode chegar ao máximo. Né? E hoje é o marketing que eu mais gosto. É aquele que defende. É quantas pessoas que compram um Apple ou pessoas que não compram e estão defendendo a marca que ser a melhor. Sim, cara, olha o nível que eles chegaram do marketing. Sim, porque tu não tá focando no imediatismo. É o que eu falo pro pessoal. Existe uma diferença de tu correr uma corrida de 100 metros e correr uma maratona, né? Resiliência, né? Eu vou dizer, eu não sei qual corrida que nós todos desse mercado imobiliário estamos correndo hoje, se for me perguntar. Porque a corrida, ela tem sido com muita lomba para cima e para baixo, todo o tempo. Por isso que tu me pergunta assim, tu consegue contar todas as histórias, né? Ou conseguir resumir essas histórias. Cara, as histórias elas são de altos e baixos, né? Mas a gente está aqui vivo para contar as boas lembranças que fizeram o nosso negócio ser o que ele é hoje. Mas né? Se tu consegue contar uma história que tenha início, meio e fim, que é o percurso que a gente está fazendo, que a gente quer fazer, eu acredito que a gente consiga ter uma previsibilidade. Porque aí entra na questão do alcance e audiência. Qual é o nosso objetivo? A gente está pegando e está focando muito na questão de conteúdo. Independente do conteúdo. Vamos comprar um apartamento reformado de um cliente? Vamos. Vamos pegar e vamos no decorado? Vamos. Vamos pegar e vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer. Vamos. Tá.
Aí chega num ponto que entra a parte produtiva. Um exemplo, um produto. Estuda o produto. Conta diversas histórias do produto. E chega no momento de decisão, centraliza todas essas histórias no produto. Aí eu acredito que tenha sucesso. Perfeito, é que daí então, são duas coisas para tu entender, né? Uma coisa é a história da TGD. Né? A TGD é uma empresa que tem diversas quantidades de produtos. Né? E nossa cultura é muito voltada para ter uma história, para estar próximo do que a gente quer. Falamos da cultura do ser ouvinte, a gente fala da cultura de colaboração, né? Só compra quem colabora. Outra coisa é a história de cada produto. Todo produto tem início e fim, né? É um modelo, uma vida de produto que ela tem início e fim, e cada produto nosso tem uma história específica para atender um tipo de público, né? Públicos amplos, são públicos amplos. Vamos falar assim, o cara que está procurando um estúdio para comprar não é o mesmo cara que está procurando 3 dormitórios para comprar. São duas histórias de 2 produtos diferentes que vão entregar infraestruturas diferentes, acabamentos diferenciados, cada um com suas especificações. E são 2 histórias. O produto ela tem uma história de início, meio e fim. Sim. Ela tem uma história para ser contada. Agora é o que a gente estava falando todo o tempo, uma história da empresa TGD, como estratégia, entendeu? Cada produto para nós é estratégico ter uma história por trás para contar o nome do Brick. Eu entendi. Veio por causa do Brick da Redenção, de ser um produto mais próximo, e a gente queria entender que as pessoas ali queriam um produto com cara de casa e clima de bairro. O bairro ali é muito valorizado, é muito vivido. E as pessoas começaram a entender essa brincadeira de cara de casa, né? Porque ele é um bairro com cara de interior, né? E as pessoas queriam viver o fervo do Bonfim, que é o dia a dia. E vocês estão chegando no final e vocês praticamente não têm unidade, tem uma ou duas, tem de investidor. A gente tem unidades de investidor, tem as nossas unidades. Tá tudo ali em conjunto, a gente tem a vontade de Mas em compensação mas essa uma história muito legal de ser contada. Sim, Cara, sim, verdade. Ali, tem uma história muito legal. Verdade. E tem gente que entra comprando, colocando um financiamento no final, depois nos liga querendo quitar antes, contando a história que conseguiu ganhar um trabalho melhor e tá conseguindo quitar antes. Tem pessoas que vêm com história já querendo reformar a casa, que a gente tem acompanhado as reformas, que o arquiteto foi lá visitar. E aí a gente não tava conseguindo encaixar o que queria, a gente marcou um dia com o engenheiro-chefe. Fomos ali, vimos que dava pra, se podia ser assim, assado, abriu a parede. Sim. Tem outra mais jovem que falou que tá na medicina pronta pra passar ali na residência, ali pertinho do hospital, quer trabalhar próximo. A rua, cara, tá contando uma história completamente diferente do que a gente começou. O próprio Win também teve uma mudança de história também, né? Teve aquela questão do Dalla Vita, que o pessoal quis recomprar tudo e acabou sendo feita uma migração aqui, demanda. Cara, eu vou dizer assim, comercial tem uma história muito legal, porque a gente veio num momento de boom de mercado de comercial. Sim. A gente lançou 150 unidades e vamos lá, viemos super bem nas vendas iniciais, 100 unidades super bem, resolvido ali, as outras 50 veio indo e estagnou, o mercado comercial meio que parou. Só que olha que interessante, com o Covid, parou total, as pessoas pararam de trabalhar, ter um espaço. Porém, com a volta, deu um boom de novo. No início de ano a gente já vendeu até agora, foram 6 unidades. 6 unidades. Que mais? Eu já no meu número 6, por quê? A pessoa vai voltar para o seu consultório, voltar para o seu espaço, viu que tinha que dar um up, tá todo mundo querendo se remodelar no seu trabalho ou no seu negócio. E viram aqui um propósito de ser um empreendimento com uma infra e com um propósito de produto único para ser o upgrade do trabalho. E aí vieram nos procurar. E, cara, a gente segurou um preço de mercado que poucas pessoas pagaram e a gente executou e ele conseguiu chegar lá. E muita gente está feliz hoje com o seu negócio bombando. Aqui, entendeu? A gente nunca pensou específico para um médico ou para um dentista, temos de tudo. Temos advogados, temos médicos, temos dentistas, psicólogos, incorporadoras. Nós mesmos acreditamos no nosso produto que estamos aqui. E é isso que torna a história mais especial ainda. E o Travessa Carmen e o Quintal Moinhos, como é que tá? O Travessa Carmen, de novo, a gente diz assim, a gente tem ainda aí para a entrega, ela tá para 2024, temos ainda um andamento de obra, mas são 120 unidades. Das 120 unidades que a gente tem, a gente está com 30 unidades disponíveis para venda na nossa tabela.
né? Então, assim, vamos lá. Não tem um gargalo aqui. Sim. É uma coisa super saudável. Sim. É uma coisa que vem vindo super saudável. Sim. Né? É um produto que estamos chegando hoje ao 5º pavimento até o final. Já fazemos todos e agora é a parte interna. É um produto super saudável para uma região que vem também se modelando. Sim. Né? Então, assim, todo mês tem acontecido vendas, todo mês tem, cara, apresentado um número maior de clientes visitantes. Tem uns que não é o que procuram, tem outros que é, e tem um problema, vamos lá, que não é a verba que estão imaginando. A gente tenta entender e ver se consegue encaixar em algum formato diferenciado. Cara, vamos parcelar, vamos ver aqui o que tu tem, a gente vamos estudar o teu imóvel, então, cara, a gente tenta buscar de todos os lados. A gente diz, talvez é a maior empresa, não sei se você tem interpretado errado, mas fechadora no sentido que a gente esgota todas as nossas possibilidades para entender o propósito do cliente e ver se a gente consegue ir até o final. Não é sempre que dá certo, não é sempre. Porque tem todos os lados. É um negócio que também tem que dar uma rentabilidade para nós. Ela não pode ser um risco. Empresa, né? Mas a gente esgota nossas possibilidades para ser fechadora. Ah, cara, eu não tô com isso, mas tu não... Quem sabe é o que eu quero, eu vou botar meu carro aqui e deixa a gente estudar. Não é sempre que vai dar certo, mas, cara, Pode dar. vamos conversar, traz o negócio, traz o cliente, vamos escutar todo mundo e fechar um negócio aqui. E é isso que a TGD hoje se propõe, né? Legal. Eu acho que isso faz o nosso grande diferencial. Legal, bem legal. Achei bem legal. Cara, eu vou precisar ir aqui. Tá. Assim, ó, já tô recebendo várias mensagens, eu tenho mais um compromisso. É a mulher que está Tá. chamando. É a mulher que tá morta pra pegar a vassoura. Essa já chamou 2 vezes, mas essa a gente A sabe minha administrar também. os dois. Cara, É super legal conversar contigo. Eu acho cara, que tem uma igualmente. cabeça assim, continua nesse caminho que eu acho que é o caminho que muita gente está acreditando, sabe? E se tu tá vendo o resultado, que bom, continua. Se não tá vendo, persiste. Que nem nós, tem que persistir porque tu vai colher um fruto aí bem legal. Legal. E cara, se tiver precisando de nós, quer sentar aqui, quer trazer tua equipe aí pra gente tomar um café, a gente contar um pouquinho mais de história, trocar ideia. Eu gosto de escutar o pessoal aí, o que tá vendendo, o que não tá, como que tá fechando, que tipo de cliente. Trazer a Mari, o Cleiton aí pra conversar com vocês, que é o nosso pessoal mais de salão aí. Eles gostam de escutar também, mostram ali. São super legais. Não é porque ela tá aqui que eu tô falando. Fernando também, que quer conversar uma coisa a mais, tá com um negócio aí pra uma montagem difícil, que é uma ajuda que seja da TGD, que seja de outra incorporadora. Tu quer uma ajuda nossa, olha, cara, tô pensando nisso, as outras incorporadoras tá assim difícil. A gente pode virar um negócio pra ti e tentar ajudar a remodelar pra ver se vai. Cara, a gente tá super disposto. E nova TGD, assim, coisas que eu aprendi muito, assim, acho que o Renato tem muito que... E eu já vi ele sentar em mesa e falar assim, cara, não é teu produto pra nós, vai lá com aquele, deixa eu te ajudar. Vamos fazer aqui, deixa eu ligar pro dono da outra incorporadora e montava o negócio e fechava o outro e não o nosso. Cara, eu acho que se o mercado se juntar mais gente assim, que tem mais vontade de fazer o mercado prosperar, a gente parar de falar da dificuldade que o mercado tá e falar que tá fácil, que tem facilidade, que tem o que a gente encontrar uma luz no fim do túnel, que seja no fim, mas que todo mundo esteja enxergando, eu acho que todo mundo vai pra frente. Não, eu costumo dizer que tem aquela coisa também, né? Tu não precisa ser o maior vendedor, mas que chegue no final das contas e a conta feche também. Porque tem isso. Porque não adianta... Com essa tomada de decisão do Renato, no final das contas, o que vai acontecer? Não vai acontecer rescisão. Porque o cliente... Não, é o menor possível, mas... Eu acho assim, tem a parte de coração, que é incrível, que eu acho que é de querer compartilhar e fazer um mercado melhor. Sim. Tem a parte estratégica, que eu acho que é legal. Escuta a história do Burger King, o dia que o Burger King parou de vender o Whopper por causa do dia do Mac Lanche Feliz do McDonald's. E aí tu pergunta quem tá mais lembrado na história, o cara que parou para ajudar o outro ou o cara que tá criando a boa ação, né? Os dois acabam sendo super lembrados na história, então tu deixa de ser um cara e esse cara agradece até hoje, tu tem os dois lados, né? Então eu acho que o mercado poderia ter mais gente assim, colaborando, que vão ser muito mais agradecidos e todo mundo ser sempre lembrado na brincadeira, né? Sim. Eu digo que esse mercado é uma grande brincadeira, quem gosta é uma cachaça e, cara, eu sou apaixonado, entusiasta. Cara, eu também, é o que eu comento pro pessoal aqui, eu acho que não cheguei a comentar pro Fernando. A nossa tomada de decisão, ela foi bem diferente. Aí tu comentou de um case, tem o case da Red Bull também, né?
A Red Bull, se tu for pesquisar, tu lembra ela como uma bebida de energético. Só que se tu entrar no site deles, eles não são uma empresa de bebida de energético, são uma empresa de mídia que vende bebida. Então, nosso objetivo também mudou. A gente quer ser uma empresa de mídia que vende imóveis, que entra nessa questão de contar a história e de vender. E aí entra o contexto todo de a gente estar gravando, de a gente estar conversando, porque realmente o que tu comentou de história, cara, só semana passada e essa semana a gente tem mais de 10 conteúdos, mais de 15 conteúdos. Fora negócio que a gente está fazendo com parceiro, fora negócio que a gente está fazendo com o cliente, fora imóvel que a gente está vendendo. Cara, a última história. O Fernando me indicou um amigo. Esse amigo sentou lá. Cheguei e falei, cara, qual que é a tua história? Primeiro que eu quero te entender. Meu irmão tá com câncer, tá com leucemia, preciso vender imóvel e tudo mais. Tá, beleza. Eu vou te ajudar. Não vou te ajudar só pela venda, mas eu vou te ajudar pela história. A gente tá fechando o contrato agora. Uma semana. O que eu fiz? Peguei, divulguei pra minha rede. Essa rede visitou 2, 3 dias. E eu vou marcar com o Maurício pra fazer um churrasco. Depois do fechamento. Pô, então, eu tenho que me chamar. Não, com certeza. É um mundo com pessoas que colaboram, que fazem o bem, que são transparentes. E resolver o problema do cliente. Prosperar. Cara, não, e só história, né, cara? E aí entra conteúdo. Feito, velho, prazerzão. Muito obrigado aí pelo espaço. Parabéns. Mário?